Enem 2018, segunda aplicação, uma questão que envolve grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A resistência elétrica R de um condutor homogêneo é inversamente proporcional à área S de sua secção transversal. O gráfico que representa a variação da resistência R do condutor em função da área S de sua secção transversal é. Então nós temos aqui alguns gráficos e queremos saber qual deles representa a relação de R, da resistência, e S, a área dessa sua secção, sabendo que elas são inversamente proporcionais. Nós temos, no caso, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Todas elas possuem uma constante de proporcionalidade. Diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra também aumenta. O único gráfico que representa grandezas diretamente proporcionais aqui seria a letra D. À medida que eu vou aumentando o S, o R também vai aumentando. Eu tenho aqui, no caso, uma reta crescente passando pela origem. Então, a letra D seria um gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Tá? Como eu disse, nós temos uma constante de proporcionalidade que indiretamente proporcionais seria dado por K é igual a Y sobre X. Ou, dentro desse nosso contexto, seria K igual a R sobre S. Já em variáveis inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Então aqui, por exemplo, à medida que eu estou aumentando o S, o R está diminuindo, porque o gráfico está descendo. Aqui é a mesma coisa, o gráfico está descendo, o gráfico está descendo e o gráfico está descendo. Então, teoricamente, está aumentando uma, a outra está diminuindo. Mas como que eu vou relacionar essas quatro com variáveis inversamente proporcionais? Como eu disse, nós temos uma constante. Essa constante é dada por x vezes y. Ou, dentro desse nosso contexto, o k vai ser igual a s vezes r. Em qualquer ponto do gráfico, essa igualdade vai ser verdadeira. K é igual a S vezes R. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse ponto seja o ponto S. Não, esse ponto vale S, tá? Aqui é 0, aqui é S. Aqui é 0, aqui é R. Vamos imaginar que esse ponto tenha um valor aqui para S, que eu não sei qual é, vou chamar de 1. E tem um valor para R, que eu também não sei, vou chamar de 1 também. Em todos esses três pontos, o K tem que ser o mesmo. Porém, acontece o quê? Para obter o K, a gente tem que multiplicar S vezes R. Então, nesse ponto, o S vale 0 e o R é R. Então, 0 vezes R, 0. Já nesse ponto, eu teria o S vale 1, o R vale 1, 1 vezes 1, 1. Nesse ponto, o S vale S, o R vale 0. Então, S vezes 0 vai dar 0. O K não é constante, então a letra A ela é falsa, não serve para a gente. Na letra B vai acontecer a mesma coisa. Aqui vale R, aqui vale S, aqui eu poderia falar que é o 0. Pega um ponto qualquer aqui, vamos pegar aqui só para a gente ter uma noção. Vou pegar esse ponto. Esse ponto, poderia falar que isso tudo aqui vale, sei lá, 1. Aqui vai valer menos que 1, sei lá, meio. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos procurar a nossa constante em cada um desses pontos. Aqui vale R, o S vale 0, então vai dar 0. Aqui o K vai valer 1 vezes meio, vai valer meio. E aqui o K vai valer 0. Então também não pode ser porque o K deu valores diferentes. Na letra E vai acontecer a mesma coisa, né? Como aqui tem um S igual a 0 e tem um R qualquer, o K só vai poder ser 0. R vezes 0, 0. Já em qualquer outro lugar, o K vai ser um número maior que 0. Então também não pode ser a letra E. Sobrou apenas a letra C. Então a letra C é o gráfico de grandezas inversamente proporcionais
A letra D, diretamente proporcionais. É uma questão bem conteudista mesmo, você sabe, marca e vai para a próxima. Ou você não sabe qual é essa relação, como se comporta o gráfico dessa relação e vai ter que chutar a questão. Seria uma questão até simples para quem viu esse conteúdo, tá? Aqui a gente poderia tirar uma prova real, a gente poderia pensar o seguinte, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Vamos imaginar que esse ponto aqui seja 1 e aqui também seja 1. Então, 1 vezes 1, o K vai dar 1. Vamos pegar um outro ponto aqui, esse ponto. Aqui seria 2, aqui seria meio. E 2 vezes meio também vai dar 1. Se eu pegasse aqui o meio, lá em cima seria o 2. Aí 2 vezes meio também daria 1. Então sempre nesse caso vai dar 1, que é a nossa constante de proporcionalidade. Seria um exemplo numérico. Tá? O importante é saber que essa curva corresponde a inversamente proporcionais e essa reta diretamente proporcionais.